Acelera Líderes, o podcast de todo empresário que deseja realmente transformar a liderança dentro da sua empresa e programar sua saída do operacional. Porque nós falamos aqui de liderança, falamos de formação de líderes dentro da sua empresa. É um podcast que é gratuito e é só você estar conosco aqui nos nossos canais. Digita aí @Acelera Líderes, que você vai nos encontrar nas redes sociais. E a propósito, para quem está aqui no YouTube, hoje o tema do nosso podcast é o líder super-herói. É isso mesmo. Você, empresário que nos ouve ou nos assiste, vai ter a oportunidade de compreender por que ter um líder super-herói aí dentro da sua empresa pode matar o crescimento da sua empresa, em vez de salvá-la. É por isso que o Edson está aqui. Nós vamos aprofundar nesse tema. Bom dia, Edson. Bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em outros momentos aí. E vamos falar a verdade, né? Como é irresistível ser o super-herói, né? Quando eu era pequeno, via os filmes do super-herói, me saía com os bracinhos e achando que estava voando. Sim. Vamos lá, vamos nesse assunto aí. E além de ser irresistível, até o tema me chamou a atenção, Edson, porque, poxa vida, a impressão que se tem, inclusive para o empresário, é que ter não apenas um, mas ter vários líderes super-heróis seria ótimo. Seria ótimo ter vários líderes super-heróis dentro da empresa. Então, até mesmo para a gente seguir uma linha de raciocínio, vamos começar, e você é o cara que gosta da base, Edson, vamos começar a definir a base. Quem que é essa figura que a gente está referindo aqui? Quem que é, de fato, dentro da empresa, esse tal de líder super-herói? Essa pessoa que a gente está chamando aqui de líder super-herói, quem é essa pessoa dentro da empresa? Só para já ficar claro para o empresário e a gente dar continuidade ao nosso podcast Acelera Líderes. Gleid, já que você falou que a gente gosta de voltar para a base, então vamos voltar para Krypton, para entender como era a vida do super-homem e entender quais são os poderes dele na Terra, né? Bacana. Você falou uma coisa aí, que imediatamente eu pensei, se o empresário ele quer ter um ou vários super-heróis, né? Líderes super-heróis. Sim. Eu acho que a partir desse conceito é muito difícil ter vários líderes super-heróis. Aí quando eu definir aqui, a gente vai entender isso. Porque o super-herói é aquele que você olha para ele e ele resolve tudo, né? Então, citei o Superman aí, né? É aquele que tem um perigo, ele vai lá e resolve. Muitas vezes, Gleitz, esse super-herói é o próprio dono do negócio, é o próprio empresário, é o próprio CEO, é o próprio gestor máximo, digamos assim, né? Que é o super-herói, que é aquele que resolve tudo. É aquele que... Nós temos o nível 1 e o nível 2 do super-herói, vamos chamar assim. Mas geralmente é aquele que resolve tudo. Por quê? Quando eu tenho um problema, eu faço o quê? No caso do super-homem, basta esperar. No caso do Batman, eu jogo o sinal para cima, né? Para ele ver. É assim que age dentro da empresa. As pessoas têm problemas e elas jogam o sinal do super-herói ali para vir o super-herói. E geralmente, como é esse empresário, ele vem e resolve tudo. Olha que maravilha, cara. Eu tendo alguém que resolve tudo para mim, né? O problema desse super-herói, no nível 1, é que ele vai criar uma centralização muito grande, né? Quer dizer, alta dependência dessa pessoa. Mas tem um outro segundo nível de super-herói que ele é muito tóxico e não parece que é. Às vezes a gente olha e parece que é bom, mas a gente vai ver que esse outro nível ele é tóxico, ele é problemático e ele impede o desenvolvimento de outras pessoas. A partir do conceito que a gente tem aqui no nosso conteúdo, que o importante é desenvolver novos líderes, é desenvolver outras pessoas, eu preciso potencializar essas pessoas para que elas ganhem mais autoconfiança e elas consigam, então, ter a coragem para produzir e crescer com isso. Então, o nível de super-herói, quando eu propus esse tema para que a gente falasse, é porque eu vi ele acontecendo semana passada, e eu falei, olha só, né? Aí, olha o super-herói aí, ó. Esse cara, enquanto acontecia, eu pensava, né? Olha aí, esse cara é o super-herói da empresa, né? E esse segundo nível nem sempre, não necessariamente ele é o super-herói na prática, mas com a equipe dele ele é. Que tipo é esse?
É aquele cara que, quando vai dar um feedback para a equipe, quando vai dar um feedback para o colaborador, que ele precisa desenvolver, e muitas vezes com excelente intenção, tá? Esse cara é bom, é o cara do coração bom, que quer sim desenvolver as pessoas, mas não conhece a técnica para isso. Então, quando ele está dando um exemplo para alguém, rapaz, olha só, eu preciso que você cuide dessa parte aqui, porque eu preciso que você dê mais atenção para isso, porque olha só, aí vem o super-herói, ó. Porque olha só, quando eu faço isso, eu faço assim, 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 dá tudo certo. Então você vai ver que eu não faço isso. Eu não cometo esse erro. Eu não faço dessa forma. Eu faço do jeito certo. Eu faço assim, assim, assim. Entende? Então eu preciso que você também faça isso. Então eu preciso que você, entre aspas, e de forma implícita, eu preciso que você seja perfeito como eu. Entendi. Esse é o nível 2 do super-herói. Aí Que tá o nem perigo. sempre ele é porque não é perfeito mesmo, mas ele usa esse discurso num feedback. Ou seja, o feedback deixa de ser sobre o colaborador e se transforma sobre o quão bom eu sou. Quer falar, pode falar aí, Gleice, eu te Não, atropelei. mas eu entendi agora, e bem claro, que aí está um dos grandes perigos de ter um líder super-herói na equipe, porque mata o crescimento da pessoa antes mesmo do crescimento começar. Perfeito. O feedback já é um dos fundamentos para a pessoa crescer. Então, veja que eu tenho 2 níveis. Então, que é aquele que centraliza tudo, ou seja, me dá aí que eu faço, manda para mim que eu resolvo. Eu mato o desenvolvimento das pessoas porque não há desenvolvimento sem a parte empírica, sem a parte prática, sem eu colocar a mão na massa, sem eu cometer o erro e acertar e aprender com isso. Então, esse que centraliza tudo, ele mata o desenvolvimento da empresa. Então, muitas vezes, como diz o nosso título aí, parece que o super-herói está salvando a empresa. Não, eu resolvo, tá matando a empresa a longo prazo, cara, porque ele não tem gás para continuar assim o resto da vida ou ao longo da vida. E o segundo nível, ele tem mata o desenvolvimento. Porque imagina, Gleidson, você é uma pessoa que precisa desenvolver, que está crescendo, que ainda não está no nível lá de liderança, por exemplo, e você ouvindo alguém dar um feedback para você dizendo que você erra, dizendo que já falou com você e você não faz do jeito que foi falado, e ao mesmo tempo falando assim, olha para mim, cara, eu sou o perfeito, eu faço, eu sou bom, eu não erro, eu faço tudo certo. O cara vai olhar para aquilo e falar assim, meu caro, eu nunca vou conseguir ser assim. Exato. Porque enquanto eu estou recebendo esse feedback, cara, eu estou com a mente voltada para tudo aquilo que eu tenho de parte que precisa ser desenvolvido. Ou seja, eu estou vendo as minhas falhas. Todo mundo tem. Sim, então, quando o cara está mostrando toda aquela perfeição, eu estou olhando para aquilo e estou assim, rapaz, mas eu não consigo ser assim nunca. exato. Conscientemente ou inconscientemente. Quando termina o feedback, eu saio da sala motivado para crescer, eu saio desmotivado achando que eu sou um bosta. E esse líder super-herói que dá esse feedback mostrando o quão super-herói ele tem boa intenção. Ele quer o crescimento do outro, por isso ele está mostrando como é o certo fazer. Mas o aprendizado não funciona assim. O desenvolvimento de pessoas não funciona assim. O desenvolvimento de pessoas... com boa pessoas intenção, mas usando a metodologia errada. Não tem a técnica certa. A boa intenção dele não leva ao crescimento, porque o crescimento passa por autoconfiança, passa muito por autoestima, passa muito por motivação, não empolgação, mas motivação. E esse discurso derruba tudo isso. Então, esse super-herói, ao invés de estar... Parece que ele está salvando a empresa, e quem não tem a consciência que escuta isso, que vê isso acontecendo, como eu vi, vai falar assim, poxa vida, olha só, esse líder quer ajudar o cara e o cara não quer ajuda. Exato. Não é isso. Não é assim que o psicológico humano funciona. E aí, em vez de salvar, ele acaba matando o desenvolvimento das pessoas. Bom, com esse comentário seu, eu não posso deixar de fazer uma analogia aqui. Não tem aquela ideia dos filmes, tem o policial bom e o policial ruim, o policial mau. Eu não posso deixar de relatar um perfil que seria o oposto disso, mas falando de super-herói, que é o professor Xavier lá dos X-Men. Você vê que chegam pessoas com habilidades muito diferentes, com poderes diferentes, os mutantes. E aí o professor, ele trata cada mutante
de acordo com a sua particularidade, de acordo com o seu poder, e ajuda, de fato, eles a desenvolver esses poderes, essas habilidades, até mesmo a controlar. Eles costumam chegar lá na casa, na escola do professor Xavier, sabendo que tem um poder, mas não consegue nem controlar, não sabe a dimensão. Então, eu não posso fazer essa analogia, né? Um empresário, por exemplo, ou um líder que der conta de incorporar o professor Xavier na empresa, que é aquele que tem a visão do todo, consegue acompanhar o todo, por outro lado, respeita o momento de cada um, respeita as habilidades, aqui fazendo analogia, estou chamando de poderes, de cada um, esse realmente leva a empresa à frente. Exatamente, porque a empresa só vai crescer de forma saudável. Quando a gente fala saudável, é de forma que ela consegue realmente crescer sem escravizar uma única pessoa, e aí ela se torna... O seu crescimento não está limitado a uma pessoa, é a empresa que tem gente nova sendo formada constantemente, gente boa sendo formada constantemente. Por isso que a gente fala tanto aqui em formação de líderes, que são esses líderes que vão formar novas pessoas. Porque também não adianta esse empresário, não, mas eu vou formar líderes. Mas uma coisa é você formar líderes, outra coisa é você formar líderes que formam líderes. Para que isso vire uma escadinha, né? Faça o pipeline de liderança aí. Sim. Agora, Edson, pode ser uma curiosidade, uma pergunta que se o empresário tivesse cara a cara com você, ele faria. Já que isso é tão prejudicial, por que tantos líderes dentro das empresas adotam essa postura? Você acredita que isso é uma questão de ego ou tem algo mais profundo por trás disso que o empresário precisa tomar consciência e trabalhar isso dentro da empresa dele? É ego ou essa postura tem alguma outra coisa mais profunda ainda por trás? Você falou ali para cima aqui, para ver se eu acho um livro ali, mas é difícil achar ele rapidinho. Assim. Que é O Seu Maior Inimigo, eu não lembro o título certo, mas é O Seu Maior Inimigo é o Ego, né? Ego, o seu maior inimigo. Sem dúvida nenhuma, Gleide, só aí vários motivos, né? Várias questões. O ego é uma coisa que aflige o ser humano, aflige a mim, aflige a você, aflige outras pessoas. E aí, quando você falou do professor Xavier, o grande segredo nosso não é não ter o ego, né? Não ter o ego inflado, seja em que nível for. O grande segredo está em dominar isso. Quando você falou do professor Xavier, está em dominar isso. Todos nós temos esse ego, achamos bonito quando alguém nos elogia, né? Sim, queremos mostrar o quão bom nós somos em alguma coisa e tal. Isso é normal, isso é o ser humano. Então, a gente tem que aprender a lidar com a realidade. Não adianta lutar contra ela, né? Então, o negócio é aprender a gerenciar isso. Agora, existem outros motivos também. Eu acredito que existem dois muito fortes. Porque certas pessoas nesse nível, elas já participaram de um curso de liderança e, mesmo assim, elas não conseguiram colocar em prática o que era preciso sobre a informação que lá obtiveram. Então, eu acredito muito aí que tem duas questões. A primeira é a falta de conhecimento, a falta de... Porque quando você está nesse processo, por exemplo, eu vi isso acontecendo de perto, eu estava aqui do lado de um feedback desse. Então, aquela pessoa ali, ela não tem a consciência do que está acontecendo. Ok. Então, o feedback para ela é muito importante. Para ela ter essa consciência, falar, mas eu fiz isso desse jeito? É aquela hora que você fala e a pessoa até fala assim, mas eu não fiz isso não, porque nem está registrado que fez isso, porque a intenção era boa, então não reconhece que o resultado pode ter sido ruim, né? Então, o primeiro é falta de conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, vou colocar 3, então. Falta de conhecimento, que é saber a técnica certa para aplicar. A falta de consciência, que é parar e falar assim, eita, eu fiz certo ou não fiz? Sabe aquela análise que você termina o feedback, que é bem recomendada, né? Você termina o feedback, você para 2 minutos ali e fala, cara, como foi meu feedback? Foi bom, não foi? Então, você já faz uma análise ali. Se você conhece as técnicas, a parte da consciência vai funcionar. Porque você vai olhar, eu acho que eu não fui legal ali. Né? Se você não conhece a técnica, a parte da consciência talvez você não consiga gerar.
E o terceiro, Gleidson, que é justamente a mudança de comportamento. Né? Que é, eu conheço a técnica, eu gerei a consciência, mas eu não fui capaz de fazer diferente no próximo momento. Por quê? Chama-se hábito, quanto nós somos dominados pelo hábito. Inclusive, nós vamos fazer, as coisas vão surgindo, nós vamos tendo ideia, fazer um podcast só sobre hábito, o Gleidson também está lendo um material agora sobre hábito, né? Então, a gente pode fazer só sobre hábito, para a gente entender como que o hábito domina a nossa vida, domina o nosso dia a dia, domina nossas ações, mas também o quanto nós temos poder de mudar isso. Exato. Mas o hábito, tá? Então, o líder, ele sabe que fez errado, ele tem a consciência, mas ele não consegue fazer diferente a partir dali. Porque é difícil realmente o hábito. Por isso que é importante. Por isso que é mais fácil você mudar o hábito de um liderado do que de um líder, entre aspas. Por quê? Porque geralmente o líder não tem alguém ali orientando ele. Então é ele por ele mesmo, geralmente o empresário é ele por ele mesmo, não tem ninguém mandando nele. Sim. Digamos assim. Então por isso que muitos empresários recorrem a mentorias, por exemplo, para que tenha alguém ajudando a pensar sobre coisas que ele precisa fazer. Então, esses motivos, Gleidson, eu acho que são os principais, tá? Falta de conhecimento, falta de consciência e inabilidade para trocar esse hábito ruim por um hábito bom. Ô, Edson, perfeito. O empresário, nesse momento eu faço um apelo aqui. Eu vou fazer até a cara de mais sério. Estou querendo rir, mas vou fazer a cara de mais sério ainda. Eu faço um apelo. O Edson mencionou aqui 3 aspectos que muitas vezes a gente nem percebe dentro das empresas e atrapalha a sua empresa de crescer. Falta de conhecimento é um deles, o ego é outro, o hábito é outro. Na verdade, falou 4. Mas deixa eu parar nesses 3 aqui. Se tem uma pessoa dentro da sua empresa que ocupa uma posição de liderança e ela falha em questões que são básicas, fundamentais de liderança, por falta de conhecimento, isso é um absurdo. O apelo que eu faço é o seguinte: da mesma maneira que você está nesse podcast Acelera Líderes, que é focado em você, empresário, que já fala uma linguagem para empresários aqui, eu recomendo que você já dê uma olhada dentro da sua empresa e todo mundo, sem exceção, que está numa posição de liderança, ou que ainda não é líder, mas está na posição de gerente, coordenação, enfim, ele tem pessoas sob a sua responsabilidade, ou você está pensando em promover essa pessoa, coloca essa pessoa para estudar, ainda que seja no YouTube. Porque não tem como. Na era do conhecimento, o conhecimento acessível, você tem acesso a conhecimento pelo celular, tem acesso a conhecimento pelo computador, tem acesso ao conhecimento e, inclusive, bem curado ali, uma curadoria, que tem pessoas sérias na internet que fazem isso, nós somos alguns deles, não querendo aqui inflar o meu ego. É inadmissível a pessoa falar que não tem conhecimento. Eu errei porque eu não sabia. Então, coloca essas pessoas para aprender as coisas, ainda que seja no YouTube. Se você não quiser ou não tiver condições de investir em um treinamento ou em um curso, são coisas diferentes, não vou entrar em detalhe aqui agora, ou numa mentoria mais individual, se não for o momento da sua empresa investir nesse tipo de coisa financeiramente, coloque essas pessoas para poder estudar no YouTube e faça uma reunião, um encontro, que seja semanal, quinzenal, mensal, que seja de 15 minutos com essa galera. Porque senão essa empresa vai ficar patinando. Não tem como. Aí eu fico bravo com um negócio desse. A pessoa falar que fez errado ou que errou, porque não sabia. Porque as toneladas de assuntos voltados para a liderança que tem no YouTube, de graça, esse que está aqui, por exemplo, que é de graça, é lógico, vai gastar um pouco do seu tempo. Você vai trocar o seu tempo por ter um conhecimento de verdade, um conhecimento sólido. A pessoa vem e fala assim, não, eu dei o feedback errado porque eu não sabia. Não, eu falei daquele jeito que eu não sabia. Pelo amor de Deus, isso aí é esfarrapado demais. Então, põe essa turma para estudar. Falei. Ô, Gleison, mas aí você me derruba. Agora tem que fazer outro sobre como
técnicas para desenvolver o conhecimento das pessoas, a habilidade das pessoas. É mais um conteúdo, não tem que fazer. Não. Não, eu fico bravo com o trem disso. A coisa Como mais... garantir o aprendizado do seu líder? Sim, você quer me fazer ficar nervoso, é você virar para mim e falar que não sabia uma coisa. Porque, no mínimo, a pessoa tem que ir lá e pesquisar. Ué. Eu pesquisei, me ajuda a interpretar esse trem aqui. Cara, eu pesquisei, só que daqui para lá não dou conta de ir, me ajuda. Agora o cara vai falar que não sabia? Não, isso aí eu não aceito, não. Não aceito, não, é inadmissível. Eu fico nervoso com um trem desse. E aí, Edson, já que para ficar mais calmo aqui agora, já que eu já falei, eu nem sei se tinha um protocolo nesse podcast, mas aqui não teve como. Isso aí me deixa bravo mais. O não sabia me deixa bravo. O que acontece? Qual que seria, Edson, uma abordagem contrária a essa abordagem, já que o líder super-herói não é o perfil que acelera o crescimento da empresa? Que a abordagem seria uma abordagem legal, que seria uma abordagem contrária, e essa abordagem vai permitir, inclusive, que o empresário ele comece a sair do operacional. Ô, Gleidson, então, nós falamos aí que esse líder super-herói, ele mata o desenvolvimento das pessoas, né, dentro da empresa. Sim. Então, o contrário é aquele que fomenta o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. E, então, é preciso essa consciência, essa atenção na forma como está sendo usada a sua abordagem para ver se ela está funcionando ou não. No fim das contas, olha para a sua equipe e vê se as pessoas estão se desenvolvendo. O que é de se desenvolver? Porque também há uma grande confusão sobre isso. Tem empresário, talvez, que está desenvolvendo gente e continua sendo sobrecarregado. Fala, mas como é que pode? Eu estou desenvolvendo gente e continuo sendo sobrecarregado. Porque ele está desenvolvendo a parte operacional só das pessoas. Elas só executam. Como no dia a dia tem uma série de decisões para tomar, elas não conseguem tomar decisões. Então, as pessoas têm que ser desenvolvidas, por isso que a gente fala, crie novos líderes na sua empresa. Porque líderes são pessoas que realmente desenvolvem outros e assumem responsabilidade e tomam decisões. É isso que precisa, porque senão o empresário realmente vai continuar sendo sobrecarregado. Então, o contrário é olhar se a sua equipe está sendo desenvolvida, se tem pessoas sendo desenvolvidas na equipe desse líder ou na sua equipe, que é pessoas que conseguem executar mais e melhor, pessoas que agora têm uma mentalidade mais analítica e pessoas que conseguem tomar decisões baseadas na cultura do negócio, ou seja, baseado naquilo que está definido como valores dentro da empresa. Então, ele precisa olhar para isso, para ver se está acontecendo. Se tiver, acelera o processo. Se não tiver, comece a prestar atenção na comunicação que você tem com a sua equipe, porque ela pode ser crucial nesse desenvolvimento. E algumas coisas mais específicas. Por exemplo, será que esse empresário está, para desenvolver pessoas, além de usar a comunicação correta, delegando tarefas da maneira certa? Mas como assim delegar desenvolve gente, ué? Se a pessoa não pegar coisas para fazer, decisões para tomar, ela não vai aprender nunca. Então, eu preciso delegar atividades, mas também delegar responsabilidades para as pessoas. Lógico, primeiro eu delego tarefas, atividades, vejo se a pessoa já sabe fazer, se ela aprendeu. A partir dali, eu delego responsabilidades, ensinando a pessoa a pensar, né? E a melhor forma de ensinar a pensar é através de perguntas, nós já falamos isso em vários outros podcasts aqui. Uma vez que eu já estou fazendo isso, já estou delegando, já estou fazendo isso, paralelo a isso até, entra o que você falou, investimento em aprendizado. Não só aprendizado ali comigo, para que a cabeça dele não fique focada, mas outros aprendizados. A pessoa está buscando conhecimento extra no YouTube, a pessoa está buscando conhecimento extra em um livro, a pessoa está buscando conhecimento extra em algum curso, alguma coisa assim, para que ele possa crescer muito além daquilo que eu ensino. Ah, mas a pessoa já está crescendo com o que eu ensino. Então, ela está baseada em mim e todo o crescimento dela está focado em mim, eu continuo sobrecarregado do mesmo jeito. Preciso de gente independente. Pessoas que busquem por ela e promova novas ideias dentro da empresa. Que a gente costuma chamar de inovação, né? Novas ideias. Então, as pessoas da sua empresa, da sua equipe, estão inovando, estão trazendo ideias novas, estão fomentando maneiras novas de fazer coisas para que isso aumente a produtividade ou a qualidade, por exemplo.
E junto com isso, Gleidson, eliminar do seu comportamento, da sua visão, a cultura da punição de erro. Porque se eu quero que a pessoa aprenda, se eu quero que ela traga novas ideias, se eu quero que ela faça diferente para ela crescer, porque se eu vou aprender para fazer igual, eu não preciso aprender, eu já faço. Exato. Aprender quer dizer para fazer diferente, para encontrar caminhos que vão dar mais resultado. E sempre que você está fazendo coisa nova, você, Gleidson, eu, Edson, você, empresário, você, líder que está nos assistindo, você comete erros. Sim. Você vai pegar esse conteúdo aqui, vai começar a aplicar ele e vai ver que não está dando muito certo, que você errou aqui e ali. Você vai abandonar ou vai corrigir? Você vai corrigir. Então, a cultura da punição, ela mata o desenvolvimento, porque a partir do momento que a pessoa quer inovar, não quero fazer diferente, ela faz, e o líder dele bloqueia, não, você está fazendo errado, assim não dá, assim não vou perder dinheiro, a pessoa murcha e nunca mais vai fazer nada. Então, a cultura do erro, ela tem que ser não no sentido da punição, mas no sentido do aprendizado. Cara, você errou, errei, você aprendeu com isso? Você viu como é que faz o certo agora? Você não vai cometer o mesmo erro de novo? Ok, cara, toca o barco, é esse tipo de pessoa que eu quero. Porque eu vejo muito empresário que quer diferente. Não, eu quero que as pessoas não errem. Meu amigo, então sua empresa não vai evoluir nunca. Não tem outra possibilidade de aprender se não for errando. As pessoas falam assim, mas o erro não ensina mesmo. O que ensina é você fazer o certo, né? Que você vai, opa, deu certo, aprendi. Só que se você também não aprende o errado, você daqui a pouco pode cair do errado, porque você não aprendeu o errado. Sim. Então pode ser que depois que tenha muito grande, você erre lá, porque você não aprendeu errado, aí o tombo é maior. Então, cara, os pequenos erros são até saudáveis para gerar esse aprendizado. Gleide, então olhar para sua equipe está formando líderes, está formando pessoas que pensam sozinhas, está formando pessoas que resolvem coisas, ao invés de levar para você. Se não está, presta atenção na sua comunicação, presta atenção no seu feedback, presta atenção se você está delegando, e presta atenção como você está tratando os erros, cultura do erro, né? Se você não está fomentando aprendizado, talvez você não está nem tendo erro. Por quê? Porque ninguém está fazendo diferente. A empresa está na mesmice, só você toma as decisões e faz coisas diferentes. Aí também é muito ruim. Aí mata a empresa de vez. Empresário, você está no podcast Acelera Líderes, onde hoje nós estamos falando de um assunto que é fundamental prestar atenção dentro da sua empresa, que é identificar o líder super-herói. E tomar cuidado para este não ser você. E nesses instantes finais do nosso podcast, Edson, para esse empresário que está nos ouvindo ou nos assistindo, e ele até identificou um ou mais super-heróis dentro da sua equipe, e até mesmo para o empresário não virar naquele desespero acelerado, falar com o líder assim, assiste esse podcast aí, ó, que vocês estão fazendo tudo errado. Se for pegar uma coisa, um passo prático para o empresário começar essa transformação dentro da empresa dele, já que nós abrimos bastante o leque, você foi dando detalhe, pegou a base, mas se fôssemos falar assim, um passo prático para o empresário a partir de agora, qual que é esse passo prático, Edson, que você recomenda para ele começar essa transformação dentro da empresa? Parar de ficar patinando e ele começar a caminhar para largar um pouco do operacional e ser aquele empresário mais estratégico. Que passo seria esse que você orientaria que o empresário desse? Bom, o primeiro, independente de qualquer cenário, é começar por si. Comece por você, cara. Se você quer que a sua equipe, os seus gerentes, os seus coordenadores façam diferente, façam de uma forma mais adequada, comece primeiro, porque senão não vai funcionar, né? Você quer que o cara tenha um feedback mais eficiente com a equipe, mas você não tem um feedback com ele, não vai funcionar, ele não vai conseguir levar para frente o aprendizado, porque não vai aprender, né? Então, independente do cenário, Gleides, comece por si. Agora, eu vou dividir aqui em dois cenários, porque eu sei que tem empresário de dois estilos nesse caso. Se você é mais direto com as pessoas e fala mais sem muito rodeio, você chega realmente para... E não estou falando aqui de ser mal educado, não, tá? Estou falando de ser direto, objetivo, falar o que tem que ser falado de forma educada, sem problema nenhum.
E você pode ser menos direto também, você gosta de, né, não gosta de ir direto lá no assunto com aquela pessoa. Então, se você é mais direto, tem uma conversa franquíssima com as pessoas da sua equipe, mostrando qual é o caminho certo. Se você é menos direto, você pode começar, por exemplo, distribuindo esse conteúdo aqui entre os seus líderes para bater um papo sobre o assunto. Então, você vai achando caminhos para entrar no assunto com a pessoa sem chegar para ela e falar que precisa mudar aquele comportamento. Então, por exemplo, eu mandaria esse podcast aqui para as pessoas e falar, ó, assista aí que semana que vem nós vamos conversar sobre esse conteúdo aí que eu achei interessante. Aí você começa a entrar no assunto. E se você for mais direto, já senta, conversa, fala, ó, a partir de hoje eu quero dessa forma aqui, nós queremos mudar a empresa, fazer disso, desse jeito, o que vocês acham disso aqui? E fecha um acordo ali, mas comece por si. Agora, uma coisa importantíssima nesse processo, Gleidson, é, como toda cultura, reforçar isso o tempo todo. Não é sentar, conversar, ou mandar esse podcast ter uma reunião, acabou. Não. Como eu disse, um dos grandes vilões de colocar as coisas, que impede de colocar as coisas em prática, é o hábito. Então, se eu conversar com alguém, seja francamente, diretamente ou não, e achar que isso vai mudar, já vai resolver o problema, você está totalmente enganado. Então, não vai funcionar, porque comportamento não é assim que funciona. Comportamento tem várias técnicas, e uma delas é a consistência. Então, o acompanhamento e o feedback contínuo para aquilo acontecer. Então, você precisa reforçar. Como tudo que você quer transformar em cultura na sua empresa, ou seja, que você quer transformar em prática, em realidade, você precisa reforçar. Uma das formas de você reforçar comportamento é você celebrar os comportamentos adequados. É você, o tempo todo, ressaltar aquele comportamento que está de acordo com o que foi esperado. Veja bem, eu preciso conversar com as pessoas e dar feedback, mas, paralelo a isso, eu posso pegar alguém que agora já está fazendo de uma maneira mais adequada e dar os parabéns para ele em público. Impor numa reunião, conversar sobre o assunto e falar, inclusive, eu estou vendo fulano que está fazendo isso e isso, eu quero dar os parabéns para ele aqui, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. É isso que a empresa espera de todo líder. Todos nós estamos no processo, eu sei que nós vamos chegar lá, mas esse fulano aqui já acelerou o processo. Já está fazendo, olha que maravilha. Para todo mundo entender que essa é uma realidade dentro da empresa a partir de agora. Né? Agora, se eu só converso e esqueço, daqui 6 meses eu vou chamar a atenção porque alguém não fez, não vai funcionar. Inclusive, essa é uma grande falha de muitos líderes, de muitos empresários, que é, eu falo, e não, inclusive são reclamações que a gente ouve, né? Cara, eu falo e não acontece. Eu falo e as pessoas não aprendem. Começa e para. Você falou? Falei. Que dia que você falou? Não, já tem uns 6 meses que eu falei. E você falou mais quantas vezes depois? Eu falei, não vai funcionar. Aliás, a gente esquece de olhar para a gente. Sim. Quantas e quantas coisas na vida nós prometemos a nós mesmos que vamos fazer e não fazemos? Sim. Quantos comportamentos nós mesmos temos que mudar no dia a dia, inclusive esse de aprender a acompanhar, e não estamos fazendo? Sim. Entende? Vou te dar um exemplo. E às vezes não é falta de recurso, hein? Não é falta de conhecimento, recurso. Não é falta de recurso. É o tal do hábito, entendeu? Ou às vezes até do interesse. Sim. Vou te dar um exemplo de uma reunião que eu tive com uma série de empresários que estavam conversando comigo sobre desenvolvimento de equipe, queria treinamento para a equipe, tal. E aí eu sugeri o treinamento para eles, líderes de liderança. Olha, eu acho que primeiro vocês têm que ter um treinamento para vocês conhecerem o que é liderar, como liderar, técnicas de liderança. E aí uma pessoa que tinha acabado de reclamar que o funcionário não queria se dedicar um pouco mais para a empresa, para aprender, eles não vão ficar depois do horário para estudar, não. Quando eu propus que o treinamento fosse para eles falaram, mas final de semana para mim não dá, eu não consigo. Mas depois do horário, não, depois do horário para mim é apertado, porque não dá. Falei, olha, se você não quer, como é que seu funcionário vai querer? Falei desse jeito, adivinha? Lógico que não fechamos negócio, né? Sim. Mas deu alguns falam que querem ouvir a verdade, né? Fala rasgado comigo, mas não aguenta o tranco. Outro não está disposto, né, às consequências da verdade. Você está reclamando o tempo todo da sua equipe
mas está fazendo igual. Só que não tem ninguém para mandar em você. Então parece que você está fazendo certo. Não tem ninguém para te abrir os olhos. Por isso que uma mentoria é interessante, para você ouvir de alguém o que você também não... Você, empresário, é também um funcionário do seu negócio, tanto é que você recebe um salário para isso. Então, se você é um funcionário, você também tem que se adequar às regras da empresa. Só que precisa de alguém para te mostrar isso. Então, Gleice, respondendo a sua pergunta, comece por si, use a comunicação adequada e celebre os comportamentos que já estiverem acontecendo. Parabéns para você, empresário, que esteve conosco até aqui no podcast Acelera Líderes, onde hoje nós falamos do líder super-herói, por que esse perfil de líder é inviável para a empresa e como você faz, tanto para identificar quanto para corrigir isso dentro do seu negócio e realmente gerar a transformação que essa empresa e você tanto merece. Afinal de contas, você trabalha muito, já trabalhou para fazer com que a sua empresa chegasse até aqui. Um abraço, compartilhe esse conteúdo, envie principalmente para os seus líderes e avance aí dentro da sua empresa. Edson, forte abraço. Cleidson, mais um conteúdo aí. Até para vocês. Nos vemos no próximo. Se você gostou do conteúdo, dá um likezinho aí para nós e nos vemos no próximo. Até mais.